O Bolsonaro até que consegue colocar povo na rua, como demonstrou hoje aquele ato na Avenida Paulista em favor do voto impresso. Mas o fato é que o presidente continua cada vez mais provocador e mais extremista. E por isso ele se isola. Será que essas suas ações, essas suas provocações decorrem do fato justamente dele estar acuado e de não ter a quem recorrer nesse momento de solidão do poder? O presidente sabe que aquelas manifestações de hoje, ainda que tenha reunido algum tipo de público, elas não serão suficientes para sustentar um golpe de Estado ou um autogolpe que evite as eleições de 2022. Porque os golpes hoje não são mais, ainda que ele tenha o que é difícil, né? Constatar, ainda que ele tenha o poder militar nas mãos, como ele disse, o nosso exército, as nossas forças armadas. Os golpes não são mais dados hoje em dia pelas forças armadas, mas pelo que se chama de golpes híbridos ou de terceira e quarta geração, e que envolvem principalmente os meios de comunicação e a intensa mobilização por organizações não governamentais, hoje nem sempre aliadas aos militares. E apoio midiático ou apoio internacional é o que ele menos tem, não é? E que é justamente a base de todos esses golpes que deram certo, principalmente na América Latina. Então a gente vê o seguinte aqui, por exemplo, essa manchete da Folha dizendo que Bolsonaro insufla manifestantes com discurso golpista em atos pró-voto impresso pelo país. Presidente fala em vídeos para apoiadores e ataca novamente Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, diante de possível derrota da PEC do voto impresso no Congresso. O presidente, na verdade, ele quer se antecipar a essa derrota, não é? Que não será nada fácil para ele assimilar, não é? Porque aquilo se constituiu uma bandeira e que dificilmente ele vai conseguir empunhar até pelo menos as eleições de 2022, principalmente porque não empolgou o povo, não é? O voto impresso, o povo está pouco ligando para voto impresso, o povo quer saber por que a carestia, né? o alto preço das mercadorias, principalmente da gasolina, do gás de cozinha, que o Bolsonaro não conseguiu até hoje regular, apesar de até ter demitido o presidente da Petrobras. Uma prova de que ele está cada dia mais isolado é o fato de que o ex-presidente Michel Temer, por sinal o seu antecessor no Palácio do Planalto, veio ontem numa entrevista ao jornal O Globo dar-lhe um puxão de orelha, não é? Segundo aqui o Globo, o MDBista avalia que fortalecimento da aliança com o Centrão favorecerá governo, enquanto critica ataques do presidente contra instituições e comenta a má relação entre Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. Michel Temer também aproveitou a oportunidade dessa entrevista ao Globo, né, para respondendo a uma pergunta do repórter sobre se esta é a maior crise que o país vive desde a redemocratização. Temer responde: não há dúvida, é uma das mais preocupantes. Tivemos o impeachment da senhora presidenta Dilma Rousseff, que teve oposição, mas não chegamos a uma crise
tão dramática. Isso nas palavras do Temer. Né? A gente sabe que o Temer é um homem aí das elites, ele está pouco se lixando para o povo, porque chegou lá, não é, nas asas da Dilma e do PT, e foi presidente da República por 2 anos, um pouquinho mais. Então ele foi um homem sempre ligado, não é, a essas manobras para manter o poder das elites. E é numa dessas manobras que o Temer também estaria metido até o pescoço, que é a manobra do semipresidencialismo, uma forma de evitar, não é, que o presidente escolhido pelo povo, ainda que diretamente, governe o país. Se transformaria esse presidente numa espécie de rainha da Inglaterra que ali funcionasse apenas figurativamente com alguma outra influência política. É essa a razão de ser do semipresidencialismo que estaria sendo ali arquitetado pelo Temer, não é? O ex-presidente Sarney e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e tendo ali ao lado, né, todo o aparato midiático a favor e também empresarial, econômico. A gente só não sabe como é que isso vai ser aplicado na prática, porque exige, inclusive, uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, que precisa de pelo menos 308 deputados e 67 senadores, salvo engano. E aí o repórter do Globo pergunta: em momentos de crise surgem propostas de reformulações políticas, como a do semipresidencialismo. Por que esse assunto voltou à tona? No meu governo exerci uma espécie de semipresidencialismo e trouxe o Congresso para governar comigo, o que me permitiu fazer reformas fundamentais. Recentemente publiquei um artigo sobre o tema e me surpreendi positivamente porque tanto a imprensa brasileira quanto o povo, eu não sei que povo é esse, né, desejam discuti-lo. Com essa discussão está se verificando que essa é a grande reforma política que o país poderia fazer. Olha ali o golpismo do Temer, né, querendo tirar justamente os poderes do presidente da República, assim como aconteceu ainda em 1961, quando, no auge da renúncia do presidente Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart teve de aceitar o parlamentarismo, né, para conseguir, pelo menos, assumir o governo, já que tinha sido vetado, inclusive formalmente, por uma nota dos ministros militares. Aí depois o Jango conseguiu derrubar aquele sistema parlamentarista de Araque, convocando o povo, aí funcionando, não é, a liderança popular do Leonel Brizola, que tinha se levantado no Rio Grande do Sul, num movimento chamado Legalidade, juntamente com os militares, inclusive o Terceiro Exército, que é hoje o Comando Leste, para exigir a posse do João Goulart. Mas o fato é que, ao longo do processo, não é, o presidente acabou, eu digo do processo parlamentarista, que durou o quê? 1 ano ou 2 anos, o presidente acabou se desgastando, e com ele a administração do país, que ficou incontrolável, não é? Com aquele mando dos deputados exigindo para que cada nomeação de ministro correspondesse à liberação de certas verbas para os currais eleitorais ou de nomeações, né, de parentes, amigos e cabos eleitorais. E aquilo tudo ali acabou dando o caldo de cultura para o golpe militar de 1964, que acabou se estendendo por mais de 21 anos. Os golpistas, sim, os golpistas que eram na época militares, os golpes eram dados com tanques, ameaças, prisões, e não tinha a sofisticação de hoje, que é justamente a preparação da opinião pública
para dar o golpe, não é? Através, inclusive, de medidas judiciais, e esse golpe, geralmente, ele é apoiado pelo que chama do controle social da opinião pública, exercido principalmente pelos meios de comunicação e as organizações não governamentais. Também tinha aquele panorama muito tétrico, né? Um panorama terrível na América Latina, que acabou a maioria dos países tidos como democráticos, não é? Inclusive a Argentina, menos o México e a Venezuela, salvo engano, Colômbia, tudo aquilo entrou em regime militar ou então de civil altamente ligado às elites. E aí tivemos, não é, aquela Operação Condor, que trocava prisioneiros políticos e experiências golpistas, principalmente. Mas aí eu pergunto, existe clima atualmente para esse tipo de saída para a governança ou para a governabilidade? Dificilmente. Porque, principalmente, a América Latina toda está noutra. A gente vê aí o presidente do México, o presidente da Argentina, defendendo ali uma forma de unidade latino-americana, inclusive para superar a Organização dos Estados Americanos, a OEA, controlada pelos Estados Unidos. E nesse diapasão estão também outros países, não é? Para não falar de Cuba, da Venezuela, da Bolívia. Tem ali o Chile, por exemplo, que vai trocar de presidente agora em novembro. A Colômbia, que é tradicionalmente um país ligado às elites, não é? Está com o atual presidente e seu chefe político, Álvaro Uribe, ex-presidente, por sinal, com um prestígio cada vez mais baixo e também isolados, e por isso fazendo provocações, né? Só que provocações em nível, inclusive militar, né? Ali de ameaças à Venezuela, no que teria, né, o apoio dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que, com o apoio do povo e com o engajamento da população, como demonstraram essas últimas manifestações políticas na Colômbia, não é? E a recente eleição do presidente do Peru, não só a eleição, mas como a promulgação dos resultados e, ultimamente, a posse do presidente, demonstrou que a via é mais democrática do que propriamente golpista para manter ou conquistar o poder.